Minha esposa achou que me destruiria no tribunal, levando 70% da minha fortuna. Mas ela não sabia que eu tinha um segredo guardado há anos, pronto para virar o jogo. Meu nome é João, tenho 35 anos e dirijo uma empresa de aluguel de equipamentos agrícolas em Campinas, São Paulo. Meu pai e eu construímos esse negócio do zero, começando com um trator velho e um sonho. Hoje, somos líderes no interior paulista, com um patrimônio de 12 milhões de reais. Mas essa história não é sobre tratores. É sobre traição, confiança e uma lição que minha ex-esposa, Carolina, nunca esquecerá. Conheci Carolina há 5 anos, numa feira agropecuária em Ribeirão Preto. Ela era carismática, trabalhava com marketing e parecia fascinada pela nossa empresa. 6 meses depois, estávamos morando juntos. Ela era atenciosa, apoiava minhas longas horas de trabalho e parecia entender o peso de carregar um legado familiar. Quando meu pai faleceu, há 3 anos, deixando-me uma herança de 4,5 milhões de reais, Carolina estava ao meu lado, segurando minha mão no funeral. Mas, olhando para trás, os sinais de alerta já estavam lá. Depois que nos casamos, Carolina deixou o emprego, dizendo que queria me apoiar. Esse apoio se resumia a gastos cada vez maiores. Contas de cartão de crédito chegavam com valores absurdos, joias, viagens de fim de semana para Florianópolis, jantares em restaurantes que eu nunca pisei. Quando questionei, ela dizia que merecia coisas boas. Eu amava Carolina e podia pagar, então deixei passar. Mas algo mudou após a morte do meu pai. Ela começou a perguntar sobre minhas finanças, não casualmente, mas com detalhes: o valor das propriedades, as contas de investimento, o testamento do meu pai. Está tudo documentado, João, ela insistia, com um tom que me deixava desconfortável. Meu pai sempre foi cauteloso. Ele me ensinou que confiança é boa, mas proteção legal é essencial. Antes do casamento, ele insistiu num acordo pré-nupcial. Carolina resistiu, dizendo que era falta de romantismo. Mas meu advogado, Ricardo Mendes, explicou que era padrão para quem tem patrimônio. Ela assinou, reclamando que não leu tudo porque confiava em mim. O acordo protegia meus bens anteriores ao casamento, a herança e a empresa. Carolina só teria direito à metade do que adquiríssemos juntos. Na época, achei que era apenas uma formalidade. Mal sabia o quanto precisaria disso. Há 3 meses, tudo ficou claro. Cheguei cedo de uma entrega em Piracicaba e encontrei Carolina no meu escritório, ao telefone, com papéis financeiros espalhados. Sim, 4,5 milhões de reais em investimentos e propriedades. A empresa vale uns 7 milhões de reais, dizia ela. Quando me viu, desligou rápido e tentou disfarçar, estava só organizando, amor. Mas eu sabia que algo estava errado. Aqueles papéis estavam na minha caixa forte, cuja combinação ela não deveria ter. Não disse nada, mas comecei a investigar. Descobri que Carolina havia contratado um advogado de divórcio meses antes. As contas do cartão mostravam 10 mil reais pagos a serviços jurídicos em São Paulo. Ela também fazia ligações estranhas, usando termos como bens conjugais em conversas que achava que eu não ouvia. A gota d'água foi quando vi mensagens no celular dela, esquecido na mesa. Ela trocava textos com um vizinho, Marcelo, que passará por um divórcio feio. Documente tudo, Carolina. Mostre que você sacrificou sua carreira por ele, dizia ele. Ela respondeu: quando isso acabar, nunca mais vou trabalhar. Naquela noite, liguei para Ricardo. Reveja o pré-nupcial. Acho que vou precisar dele. A maquinaria legal estava em movimento, e Carolina não fazia ideia do que a esperava. Ela achava que me destruiria no tribunal, mas meu pai me deixou mais do que dinheiro, ele me deixou sabedoria. Carolina deu o primeiro passo ao pedir o divórcio numa manhã de terça-feira. Eu estava no pátio da empresa em Campinas, verificando um carregamento de colheitadeiras, quando Ricardo Mendes, meu advogado, ligou. João, ela apresentou os papéis. Quer 50% de tudo, a herança, a empresa, até os equipamentos comprados durante o casamento. Alegam que são bens conjugais. A audácia não me surpreendeu, mas os números chocaram.
ela pedia quase 6 milhões de reais, mais pensão. Carolina havia calculado cada centavo. Voltei para casa naquela noite e a encontrei arrumando malas. Você viu os papéis, né? Disse ela, sem me olhar. Não precisa ser feio, João. Me dá o que mereço, e seguimos em frente. A forma como disse mereço fez meu sangue ferver. Como se o trabalho de décadas da minha família fosse um prêmio por 3 anos de casamento. Deixemos os advogados decidirem o que você merece, respondi, mantendo a calma. Ela riu, confiante. Meu advogado diz que tem um caso sólido. 3 anos casada, bens adquiridos juntos. As contas são simples. Ela achava que eu cederia, como se eu fosse fraco demais para lutar. Mas eu já sabia mais do que ela imaginava. Dias antes, Ricardo havia descoberto que Carolina contratara um investigador particular, Pedro Almeida, especializado em rastrear patrimônios para divórcios. Ela pagou 15 mil reais para ele mapear minhas finanças, propriedades, investimentos, até parcerias comerciais. O relatório dele era detalhado, mas, para minha sorte, confirmava que a maior parte dos meus bens, a herança e a empresa, era anterior ao casamento. Carolina, sem saber, havia financiado a prova que destruiria seu plano. Pedi a Ricardo que investigasse mais. Ele encontrou um padrão nos gastos de Carolina. Nos últimos 2 anos, desde a morte do meu pai, ela gastou 80 mil reais em cartões conjuntos, viagens para o Rio, joias, reservas em resorts caros. Uma vez, ela disse que ia a um retiro de amigas em Salvador, mas a conta veio da minha empresa. Ela tratava minha herança como um caixa pessoal. Pior, descobri mensagens no computador que usávamos juntos. Carolina não deslogara sua conta de iCloud, e os textos estavam lá. Ela conversava com Marcelo, o vizinho, que a orientava: mostre que você abriu mão da carreira por ele. Juízes adoram isso. Em outro texto, ela planejava com seu advogado esconder gastos, dizendo que eram despesas domésticas necessárias. Fiquei em choque, mas não surpreso. Carolina havia reduzido nosso casamento a uma transação. Sentei no meu escritório, olhando o pátio onde meu pai e eu trabalhamos tanto. Não senti raiva, mas alívio. Alívio por ter ouvido meu pai e assinado o pré-nupcial. Alívio por estar um passo à frente. Liguei para Ricardo: quero tudo pronto para o tribunal. Vamos usar o relatório dela contra ela. Ele riu. Isso vai ser interessante, João. Carolina não sabia, mas sua confiança era sua maior fraqueza. Ela achava que eu não lutaria, que cederia para evitar um escândalo. Mas eu estava pronto para mostrar que bondade não é fraqueza, e que a justiça sempre prevalece. Os dias antes do julgamento foram intensos. Eu sabia que Carolina estava confiante, mas também começava a perceber que algo estava errado. Ricardo Mendes, meu advogado, me informou que ela havia solicitado cópias do acordo pré-nupcial. Aparentemente, Carolina nunca guardou uma cópia do documento que assinou há 3 anos. Ela o tratou como uma formalidade, algo para me agradar, sem nunca ler os detalhes. Isso foi um erro fatal. Enquanto isso, reuni mais evidências. Descobri que Carolina não só contratou o investigador particular Pedro Almeida, mas também consultou 2 outros advogados antes de escolher o atual. Cada consulta custou milhares de reais, pagos com nosso cartão conjunto. Ela estava construindo seu caso há mais de 1 ano, planejando cada passo para maximizar o que achava que levaria no divórcio. O relatório de Pedro, que custou 15 mil reais, era uma mina de ouro para mim. Ele listava todos os meus bens, mas deixava claro que a empresa e a herança do meu pai eram protegidas pelo pré-nupcial. Carolina pagou por um documento que, sem saber, reforçava minha defesa. Outra descoberta chocante veio dos textos que ela trocava com Marcelo, o vizinho. Ele não era apenas um conselheiro. Carolina compartilhava detalhes íntimos do nosso casamento, zombando de mim por ser ingênuo e fácil de manipular. Num texto, ela escreveu: João nunca vai lutar. Ele é bonzinho demais. Marcelo respondeu: continue documentando. Juízes adoram esposas que abandonaram tudo pelo marido. Cada mensagem era como um golpe,
mas também combustível para minha determinação. Ricardo sugeriu usar essas mensagens no tribunal. Isso mostra má fé, João. Ela planejou tudo, mentiu e tentou manipular o sistema. Concordei, mas quis ir além. Pedi que ele preparasse uma análise dos gastos de Carolina. Nos últimos 18 meses, ela acumulara R$ 90.000 em despesas pessoais, bolsas de grife, viagens para Búzios, até uma reserva num spa de luxo em Gramado que ela nunca mencionou. Tudo pago com meu dinheiro, enquanto ela construía seu caso contra mim. Uma semana antes do julgamento, Ricardo me ligou com uma novidade. João, encontramos algo grande. Carolina tentou esconder uma conta bancária. Transferiu R$ 20.000 para uma amiga, Diana, alegando que era um empréstimo. Mas os textos mostram que era para ocultar dinheiro do tribunal. Era a prova final de que ela agia de má fé. Ricardo estava empolgado. Isso vai acabar com ela. O juiz não tolera esse tipo de manipulação. Eu me sentei no pátio da empresa, olhando os tratores alinhados. Meu pai sempre dizia: construa com trabalho, proteja com inteligência. Ele estava certo. Carolina achava que me destruiria, mas cada movimento dela só fortalecia meu caso. O tribunal estava próximo, e eu estava pronto para mostrar a ela o preço da sua ganância. O dia do julgamento chegou, e a tensão era palpável. Eu estava no tribunal de Campinas, sentado ao lado de Ricardo Mendes, meu advogado, com uma pasta contendo todas as provas que reunimos. Do outro lado, Carolina parecia confiante, acompanhada por seu advogado, um homem de fala rápida que exibia um ar de vitória iminente. A sala estava cheia, com alguns amigos de Carolina na galeria, prontos para assistir ao que ela acreditava ser seu grande momento. Marcelo, o vizinho que a aconselhara, também estava lá, na última fila, com um sorriso que me irritava profundamente. O juiz, Dr. Almeida, abriu a sessão. O advogado de Carolina começou com uma declaração ousada, exigindo 70% do meu patrimônio, incluindo a herança do meu pai e metade da empresa. Ele pintou Carolina como uma esposa dedicada que sacrificou sua carreira para apoiar meu sucesso. Cada palavra era uma tentativa de reescrever nossa história, transformando-a numa vítima merecedora de milhões. Enquanto ele falava, Carolina me lançava olhares, como se já estivesse gastando dinheiro. Ricardo se levantou para nossa defesa. Meritíssimo, gostaríamos de apresentar evidências que mostram a verdadeira natureza deste caso. Ele entregou ao juiz uma pasta com o acordo pré-nupcial, o relatório do investigador particular contratado por Carolina e um resumo dos gastos dela. O juiz começou a ler, e percebi um leve franzir de testa. Ele folheou o relatório de Pedro Almeida, que detalhava meus bens, mas confirmava que a empresa e a herança eram protegidas. Senhora Carolina contratou este investigador por R$ 15.000 para mapear os bens do Sr. João. No entanto, o relatório prova que ela não tem direito à maioria desses ativos, explicou Ricardo. O juiz olhou para Carolina. Senhora, a senhora leu o acordo pré-nupcial antes de assiná-lo? Ela hesitou, claramente nervosa. Eu fui pressionada, meritíssimo. Eles disseram que o casamento não aconteceria se eu não assinasse. O juiz ergueu uma sobrancelha. O documento indica que a senhora teve assessoria jurídica independente. O advogado Miguel Santos a representou. Ele não explicou os termos? Carolina gaguejou, eu não me lembro bem. Ricardo aproveitou o momento. Meritíssimo, também temos provas de má-fé. A senhora Carolina gastou R$ 90.000 em despesas pessoais, incluindo viagens e compras de luxo, enquanto planejava este divórcio. Ela transferiu R$ 20.000 para uma amiga, Diana, para ocultar dinheiro do tribunal. Ele apresentou os textos extraídos do iCloud dela, onde ela discutia com seu advogado como apresentar essas despesas como gastos domésticos necessários. A galeria ficou em silêncio. Os amigos de Carolina pararam de sussurrar, e Marcelo baixou o olhar. O juiz continuou: Senhora Carolina, a senhora também consultou múltiplos advogados e contratou um investigador particular para maximizar seu acordo, enquanto vivia às custas do Sr. João. Isso não é comportamento de uma esposa que sacrificou tudo. Ele voltou ao pré-nupcial. Este documento é claro,
a senhora renunciou a qualquer direito sobre os bens anteriores ao casamento e à herança. Ele é válido e executável. Carolina tentou interromper, mas, meritíssimo, eu contribuí para o sucesso da empresa. Ricardo contra-atacou, meritíssimo, a empresa foi fundada antes do casamento, e o próprio relatório da senhora Carolina confirma isso. Além disso, ela deixou o emprego por escolha própria, contra o conselho do senhor João. Ele apresentou os registros financeiros, mostrando que os gastos dela não tinham relação com o negócio. O juiz fez uma pausa, olhando para Carolina com uma expressão que misturava incredulidade e desaprovação. Com base nas evidências, a senhora tem direito à metade dos bens adquiridos durante o casamento, menos as dívidas que contraiu. Isso totaliza aproximadamente R$ 18.000. Um som abafado escapou de Carolina, como se o ar tivesse sido arrancado dela. Seus amigos na galeria trocaram olhares chocados, e Marcelo parecia querer desaparecer. Ricardo sorriu discretamente ao meu lado. A justiça estava sendo feita, mas eu sabia que o impacto disso na vida de Carolina seria devastador. Ela havia apostado tudo na ganância e perdido. O tribunal ainda não havia terminado, mas o jogo já estava virado. O tribunal ainda ecoava o silêncio após a decisão do juiz Almeida. Carolina ficou paralisada, os olhos fixos no vazio, enquanto seu advogado tentava manter a compostura. A declaração do juiz foi clara: ela receberia apenas R$ 18.000, uma fração dos milhões que sonhava levar, e seria responsável pelas dívidas de R$ 90.000 acumuladas em suas compras extravagantes. O acordo pré-nupcial, que ela assinou sem ler, foi sua ruína. A galeria, antes cheia de sussurros de apoio, agora estava quieta. Seus amigos, que vieram para celebrar sua vitória, começaram a se retirar discretamente. Marcelo, o vizinho que a aconselhou, saiu sem olhar para trás. Quando a sessão terminou, Carolina se levantou lentamente, como se carregasse o peso da derrota. Não trocamos palavras. Não havia mais nada a dizer. Ricardo Mendes, meu advogado, colocou a mão no meu ombro. Você fez o certo, João. Ela cavou a própria cova. Saí do tribunal aliviado, mas não exultante. A traição de Carolina doeu, mas a justiça trouxe clareza. Meu pai sempre dizia: proteja o que é seu, porque nem todos valorizam o que você construiu. Ele estava certo. Nos meses seguintes, a vida de Carolina desmoronou. As dívidas do cartão de crédito, que ela achava que eu pagaria, a forçaram a declarar falência. Sem a fortuna que planejava, tentou voltar ao mercado de trabalho, mas sua reputação a precedia. A notícia de sua tentativa de manipular o sistema legal se espalhou pelos círculos sociais de Campinas. Empresas de marketing, onde ela trabalhava antes, hesitavam em contratá-la, temendo sua fama de agir por interesses financeiros. Até seus amigos, que antes a apoiavam, se afastaram. A exposição de seu plano calculista no tribunal tornou-a uma pária social. Marcelo, o vizinho que a orientou, também enfrentou consequências. Quando sua participação no caso veio à tona, ele perdeu a credibilidade na comunidade. Vendeu a casa e se mudou para outra cidade, evitando olhares de julgamento. Eu não sentia prazer na queda deles, mas justiça. Eles escolheram a ganância e pagaram o preço. Enquanto isso, usei parte da minha herança para criar um programa de educação jurídica em Campinas. A iniciativa ajuda pequenos empresários a protegerem seus patrimônios com acordos pré-nupciais e planejamento financeiro. Dei palestras em feiras agropecuárias, compartilhando minha história sem citar nomes, mas deixando claro: confiança é valiosa, mas proteção é essencial. O legado do meu pai não foi apenas a empresa, mas a sabedoria de prever traições. Olhando para trás, percebi que Carolina poderia ter evitado tudo isso. Se tivesse sido honesta, se tivesse pedido o divórcio sem tramas, talvez eu tivesse oferecido mais do que o pré-nupcial exigia. Mas ela escolheu o caminho da manipulação, tratando nosso casamento como um golpe financeiro. Sua ganância a cegou, e o tribunal a trouxe de volta à realidade. Hoje, sigo focado na empresa, expandindo o negócio que meu pai e eu construímos. Não guardo raiva de Carolina, apenas gratidão pela lição. Às vezes,
As pessoas que confundem sua bondade com fraqueza ensinam o valor de ser firme. A justiça prevaleceu, e eu sigo em frente, mais forte e mais sábio. Pergunta aos espectadores: se você enfrentasse uma traição como a de João, perdoaria a pessoa ou garantiria que ela enfrentasse as consequências legais, como ele fez? O que você acha que é mais importante, buscar justiça ou seguir em frente sem olhar para trás? Deixe seu comentário e compartilhe sua opinião.